Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós e nossas famílias. Perdoe, ó Deus, nossos muitos pecados. Fortaleça a nossa fé agora pelo ouvir da Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 30 e 31, que diz assim: Durante 2 anos, Paulo morou ali numa casa alugada e recebia todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda coragem e liberdade. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, diz o ditado que mente desocupada é oficina do diabo. Se você ficar sem fazer nada por muito tempo, começa a pensar bobagens, falar bobagens e fazer bobagens. Por isso, o apóstolo Paulo nunca parava. Estamos nos 2 últimos versículos do livro de Atos dos Apóstolos. Contou-se neste livro a história do início do cristianismo, desde a subida de Cristo aos céus até 30 anos depois, quando Paulo está em Roma, preso em casa, mas com um soldado sempre preso a ele, aguardando o julgamento do imperador. Paulo nunca ficou sem fazer nada. Ele trabalhava, recebia as pessoas e escrevia. Nesses 2 anos de prisão domiciliar, Paulo escreveu as cartas aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses e a Filemão. Paulo também não estava sozinho. Tinha amigos e irmãos que o acompanharam nesses anos e estavam com ele também agora. Lucas e Aristarco o acompanharam até ser preso. Lucas permaneceu ao seu lado sempre. Outros irmãos ficaram com ele de tempos em tempos, como Timóteo, Tíquico e Marcos. Não é bom estar sozinho. O ser humano precisa de gente ao seu lado, pois é um ser social. Assim, Paulo tinha à sua volta cristãos que o ajudavam, oravam com ele, conversavam com ele e o animavam a continuar firme a sua missão de falar de Jesus para todas as pessoas. O cristão é cristão em todo lugar e em todo momento. Paulo era o mesmo, tanto quanto estava com os judeus no templo, na sinagoga, nas praças, e agora preso em casa a um soldado por 2 anos. Imagino quantos soldados ficaram presos a Paulo e quantos Paulo, pelo testemunho de sua fé, trouxe a fé em Cristo. Muito significativo é o último versículo que diz: ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda coragem e liberdade. Paulo foi chamado por Jesus para testemunhar sua fé para judeus, não judeus e em todos os lugares. O último lugar de sua vida para testemunhar sua fé seria Roma. Ele não perdia oportunidade para falar de Jesus e por isso é lembrado por nós cristãos hoje, 2000 anos depois de ele ter vivido, como grande evangelista e o homem que fundamentou a fé em Cristo. A vida de Paulo como cristão nunca foi fácil, como vimos em todos os devocionais até hoje. Mas ele nunca desanimou do caminho certo que é Cristo. Ele nunca deixou de lado a missão que Deus lhe deu de pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus Cristo, Filho de Deus, também veio ao mundo com uma missão: salvar os pecadores dos seus pecados da morte e do inferno. Não seria uma missão fácil para Jesus, pois ele deveria, na cruz, levar sobre si mesmo todo o peso da culpa e castigo eternos de Deus, por causa de cada pecado que cada pecador no mundo cometeu, comete e cometerá. Lógico que os pregos nas mãos e nos pés doíam, e a coroa de espinhos era terrível, as dores em seu corpo chicoteado eram imensas,
Mas o que mais Jesus estava sofrendo naquelas 6 horas que passou na cruz foi o castigo eterno de Deus pelos nossos pecados. Veja como o profeta Isaías descreve tudo o que Jesus passou na cruz para nos salvar em Isaías 53, 4 e 5. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Foi o amor de Deus em Cristo que transformou a vida do apóstolo Paulo e o fez crer e viver a sua fé até o fim. Paulo dizia que o seu viver era Cristo, e tudo o que ele fazia na vida era para adorar e servir a Cristo, que o amou tanto e deu a sua vida por ele. Nós também, estimado irmão e irmã, fomos amados por Deus, salvos por Cristo, e recebemos a fé, a esperança e o amor por graça de Deus, através do Espírito Santo que veio a nós e fez do nosso corpo e nossa vida o seu templo, como diz 1 Coríntios 6, 19 a 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou alto preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Que nós, a exemplo de tudo que meditamos com a vida do apóstolo Paulo em Atos, possamos também viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Que a fé em Cristo nos impulsione a buscar a Cristo em primeiro lugar na vida, meditando na sua palavra, orando e participando da igreja. Também, a exemplo do apóstolo Paulo, possamos testemunhar a nossa fé para todas as pessoas, para que elas também possam conhecer a Cristo, crer nele e serem salvas. E que nós, a exemplo do apóstolo Paulo, tenhamos a convicção que nossas vidas estão nas mãos de Deus. Ele está cuidando de nós, nos amparando nas aflições, nos protegendo e abençoando. Que sejamos agradecidos a Ele e que possamos continuar firmes em nossa fé, até estarmos com Cristo no céu. Nesta última devoção de Atos dos Apóstolos, é justo terminarmos com as palavras do apóstolo Paulo, que devem ser as minhas palavras e as suas palavras, em Gálatas 2:20, que diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo teu imenso amor por cada um de nós, que somos tão pecadores. Que este teu amor nos impulsione a amar a Ti acima de todas as coisas e amar as outras pessoas como nós mesmos. Que possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti neste mundo, e que possamos aproveitar todas as oportunidades para testemunharmos a nossa fé. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.